Imaginem por um momento. Vocês acabaram de sobreviver ao maior desastre marítimo da história da humanidade. Um naufrágio que matou mais de 9.000 pessoas em uma única noite. Vocês são um dos poucos sortudos que conseguiram escapar das águas geladas do Mar Báltico. Pensariam que o destino, finalmente, lhes deu uma segunda chance, não é mesmo? Pois bem, essa é exatamente a história de Heinz Schön, um homem que desafiou as probabilidades mais cruéis do oceano, apenas para descobrir que o destino ainda não havia terminado com ele. E hoje vamos contar a história mais irônica e trágica que vocês já ouviram. Esta é a história de um homem que sobreviveu ao inferno no mar, mas que a vida decidiu levar de uma forma que ninguém poderia imaginar. Em 30 de janeiro de 1945, o mundo estava vivendo os últimos meses da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha nazista estava em colapso e milhões de civis alemães fugiam desesperadamente do avanço do Exército Vermelho Soviético. Era o que os historiadores chamam de a maior evacuação marítima da história. E foi nesse cenário de pânico e desespero que Heinz Schön, então com apenas 18 anos, se encontrou a bordo de um navio que entraria para a história pelos motivos mais terríveis possíveis. O MV Wilhelm Gustloff. O Wilhelm Gustloff não era um navio comum. Originalmente construído como um navio de cruzeiro de luxo para o programa nazista Kraft durch Freude, Força através da Alegria, ele havia sido convertido em um navio-hospital durante a guerra. Mas naquela fatídica noite de janeiro, ele estava servindo como navio de evacuação, carregando muito mais pessoas do que jamais deveria. Heinz Schön estava lá, não como passageiro comum, mas como auxiliar naval. Ele tinha 18 anos, era jovem, forte, e pensava que havia visto o pior que a guerra poderia oferecer. Como estava enganado. O navio havia sido projetado para carregar cerca de 1.900 pessoas em condições normais. Mas naquela noite, estimativas conservadoras apontam que havia entre 10.000 a 10.600 pessoas a bordo. Imaginem isso. Um navio 5 vezes acima de sua capacidade, navegando por águas geladas, no meio de uma guerra. Eram refugiados desesperados. Mães com bebês no colo, crianças sozinhas, idosos doentes, soldados feridos. Todos fugindo do avanço soviético, todos acreditando que aquele navio os levaria para a segurança. Às 21h04 daquela noite gelada, 3 torpedos rasgaram o casco do Wilhelm Gustloff. Não foi um acidente, foi um ataque deliberado do submarino soviético S-13, comandado pelo capitão Alexander Marinescu. Em questão de minutos, o navio começou a inclinar perigosamente. Mas aqui está o detalhe mais terrível. Era inverno no Mar Báltico. A temperatura da água estava entre 18 degrees e 10 degrees. Nessas condições, uma pessoa comum teria, no máximo, 15 minutos antes de morrer de hipotermia. Heinz Schön estava no navio quando os torpedos atingiram. Ele descreveu mais tarde o som como o rugido de uma fera gigantesca. O pânico foi instantâneo e absoluto. Pessoas correndo em todas as direções, crianças chorando, o som ensurdecedor do metal se partindo. E aqui começam os 57 minutos mais longos da vida de Heinz Schön. O Wilhelm Gustloff não afundou imediatamente. Ele agonizou por quase 1 hora, inclinando cada vez mais, permitindo que milhares de pessoas vissem sua morte se aproximando lentamente. Para Heinz, esses foram os minutos mais cruciais de sua vida. Como auxiliar naval, ele conhecia o navio, sabia onde ficavam os botes salva-vidas, conhecia as rotas de escape. Mas, mais importante que isso, ele era jovem e estava em boa forma física. Estas 3 vantagens fariam toda a diferença entre a vida e a morte. Enquanto milhares de pessoas lutavam desesperadamente por um lugar nos poucos botes salva-vidas disponíveis, Heinz conseguiu chegar até um deles. Não foi sorte.
Foi preparação encontrando oportunidade no momento mais crítico possível. Às 22h, exatamente 57 minutos após o primeiro torpedo, o Wilhelm Gustloff desapareceu completamente nas águas geladas do Mar Báltico, e com ele, entre 9.000 a 9.400 pessoas. Foi o maior desastre marítimo da história da humanidade, 5 vezes maior que o Titanic. Mas Heinz Schön estava vivo. Ele havia conseguido escapar no bote salva-vidas número 2, junto com mais 39 pessoas. Agora, eles enfrentavam uma nova batalha, sobreviver nas águas geladas até serem resgatados. Passar a noite em um bote salva-vidas no Mar Báltico, em pleno inverno, é uma experiência que poucos seres humanos podem compreender. A temperatura estava abaixo de zero. Ondas enormes constantemente ameaçavam virar o pequeno bote, e eles não sabiam se algum navio de resgate os encontraria. Heinz descreveu mais tarde como ouviam os gritos de desespero de outras pessoas na água. Gritos que foram ficando cada vez mais fracos até se transformarem em silêncio absoluto. Ele sabia que estava presenciando milhares de mortes acontecendo ao seu redor. Mas o destino, aparentemente, havia escolhido Heinz Schön para viver. Após 4 horas e 30 minutos na água, o bote de Heinz foi finalmente resgatado pelo navio alemão Löwe. Dos mais de 10.000 pessoas que estavam no Wilhelm Gustloff, apenas 1.239 sobreviveram. Heinz Schön era um dos sortudos, ou pelo menos era isso que ele pensava. Após sua sobrevivência milagrosa, Heinz Schön dedicou o resto de sua vida a documentar a tragédia do Wilhelm Gustloff. Ele se tornou o maior especialista mundial no desastre, escreveu livros, deu entrevistas, participou de documentários. Sua missão era garantir que o mundo nunca esquecesse das 9.000 pessoas que morreram naquela noite gelada. Durante décadas, ele viajou pela Alemanha e pelo mundo, contando sua história. Era considerado um herói, um sobrevivente, alguém que havia desafiado as probabilidades mais impossíveis e vivido para contar a história. Heinz se casou, teve filhos, construiu uma vida. Aos poucos, ele conseguiu processar o trauma daquela noite terrível e encontrar um propósito em sua sobrevivência. Ser a voz dos que não puderam falar. Mas o destino, vocês sabem, tem um senso de humor muito peculiar. Em 2013, aos 86 anos, Heinz Schön decidiu fazer uma viagem. Não era uma viagem especial, apenas um deslocamento rotineiro. Ele estava no banco do passageiro de um carro, provavelmente pensando em coisas cotidianas, talvez planejando seu próximo projeto sobre o Wilhelm Gustloff. O carro seguia por uma estrada alemã comum, em um dia comum, sem nada que sugerisse perigo. Não havia tempestade, não havia guerra, não havia torpedos ou águas geladas. Era apenas um dia normal, na vida de um homem que havia sobrevivido ao extraordinário. E então aconteceu o acidente. O carro em que Heinz estava colidiu com outro veículo. Não foi um acidente espetacular. Não foi uma tragédia que chamou a atenção internacional. Foi apenas mais um acidente de trânsito, do tipo que acontece milhares de vezes todos os dias ao redor do mundo. Mas para Heinz Schön, foi fatal. O homem que havia sobrevivido ao maior naufrágio da história da humanidade, que havia resistido às águas geladas do Mar Báltico, que havia desafiado probabilidades matemáticas impossíveis, morreu em um simples acidente de carro em uma estrada alemã. Pensem na ironia cruel disso por um momento. Heinz havia enfrentado torpedos, hipotermia, pânico em massa, o colapso de um navio com 10.000 pessoas. Ele havia passado 4 horas e meia em um bote salva-vidas no meio do inverno báltico. Havia desafiado a natureza em sua forma mais brutal e saído vitorioso. E 68 anos depois, foi derrotado por algo tão comum quanto um acidente de trânsito. A história de Heinz Schön nos ensina algo profundo sobre a natureza imprevisível da vida. Não importa quantas vezes desafiamos a morte de formas extraordinárias,
Não importa quantos milagres presenciamos ou protagonizamos. No final, a vida pode nos surpreender das formas mais simples e inesperadas. Heinz sobreviveu ao extraordinário, mas foi vencido pelo ordinário. Ele escapou do épico, mas foi capturado pelo cotidiano. Resistiu ao histórico, mas sucumbiu ao rotineiro. Existe algo quase poético na tragédia de Heinz Schön. Sua vida inteira foi definida por uma noite de 1945, uma noite em que ele desafiou probabilidades impossíveis e sobreviveu quando mais de 9.000 pessoas morreram. Ele carregou essa sobrevivência como uma responsabilidade, como uma missão. Durante 68 anos, ele foi o homem que sobreviveu ao Wilhelm Gustloff. Essa identidade o definiu, o impulsionou, deu sentido à sua existência. Ele usou sua sobrevivência milagrosa para honrar a memória dos que não tiveram a mesma sorte. E talvez seja exatamente assim que devemos lembrar de Heinz Schön, não apenas como o homem que morreu em um acidente de carro, mas como alguém que transformou sua sobrevivência impossível em propósito. Alguém que dedicou décadas de sua vida para garantir que uma tragédia não fosse esquecida. A ironia de sua morte não diminui a importância de sua vida. Na verdade, ela a torna ainda mais humana, ainda mais tocante. Heinz Schön nos lembra que, por mais extraordinárias que sejam nossas experiências, por mais milagrosas que sejam nossas sobrevivências, no final, todos somos vulneráveis às surpresas mais simples da vida. Ele viveu 86 anos. Sobreviveu à guerra, ao maior naufrágio da história, ao trauma, à culpa do sobrevivente. Construiu uma família, uma carreira, um legado. Viu o mundo mudar, viu a Alemanha se reconstruir, viu a paz substituir a guerra. E em seus últimos momentos, ele era apenas um homem de 86 anos, em um carro, provavelmente pensando em coisas cotidianas, sem imaginar que aquele seria seu último dia. A história de Heinz Schön é um lembrete de que a vida não segue roteiros de Hollywood. Não há sempre uma lógica narrativa perfeita, não há sempre justiça poética, não há sempre finais que fazem sentido. Às vezes, os heróis que sobrevivem às maiores tragédias da história morrem de formas completamente comuns. Às vezes, aqueles que desafiam o extraordinário são vencidos pelo ordinário, e talvez seja exatamente isso que nos torna humanos. Heinz Schön morreu em 2013, mas sua história continua viva. Seus livros ainda são lidos, seus depoimentos ainda são estudados, sua dedicação em manter viva a memória do Wilhelm Gustloff ainda inspira pesquisadores e historiadores. Ele pode ter perdido a batalha final contra o destino, mas venceu a guerra contra o esquecimento. E talvez, no final das contas, essa seja a vitória mais importante de todas. A próxima vez que vocês estiverem dirigindo por uma estrada comum, em um dia comum, lembrem-se de Heinz Schön. Lembrem-se de que cada momento da vida é simultaneamente frágil e precioso, ordinário e extraordinário. Lembrem-se de que não sabemos que capítulo de nossas vidas será o último, mas podemos escolher como escrever cada página. Heinz escolheu escrever as suas honrando os mortos e educando os vivos. Escolheu transformar trauma em propósito, sobrevivência em responsabilidade. E talvez essa seja a maior lição que podemos aprender com a vida e morte de Heinz Schön. Não é como morremos que define quem somos, mas como vivemos. Não é a ironia de nosso final que importa, mas o significado de nossa jornada. Heinz Schön, o homem que sobreviveu ao impossível, viveu com propósito e nos deixou uma história que jamais esqueceremos. Uma história sobre a fragilidade da vida, a força do espírito humano e a ironia cruel e bela do destino. Porque às vezes, amigos, a vida é exatamente assim. Imprevisível, irônica, trágica e bela ao mesmo tempo. E a história de Heinz Schön é a prova perfeita disso.